Les voy a pedir de sentarse. Vamos a comenzar. Y a la tarde tenemos la suerte de tener a una co-host que va a poder presentar a todo el mundo en português, respeitando o idioma local. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos tenham tido um bom horário de almoço. Vamos retomar agora a programação. Neste período agora da tarde, vamos começar com o painel Novas Fronteiras, a Indústria 4.0 e seu impacto no setor de energia. Esse painel terá como moderadora a Tiffany Lemonnier, diretora-gerente da Arpel. Como participantes, teremos a Melissa Fernandes, gerente de tecnologia e inovação do IBP, Bruno Ruyo, CEO e fundador da Terramont, Rachel Moreland, VP Global de Software de Energia e Análise Avançada da SAP Global. Agora, passo a palavra para a moderadora, que irá conduzir esse painel para a gente. Muito obrigada, Thais. Bueno, bienvenidos a todos. Para finalizar nuestro bloque sobre transformación digital y eficiencia operativa, tengo el gusto de moderar el primer panel de Innovarpel sobre nuevas fronteras, la industria 4.0 y su impacto en el sector energético. Esta mañana fueron presentados 8 de los 26 casos concretos de aplicación de Industria 4.0 en nuestro sector: domótica, machine learning, big data, inteligencia artificial, etcétera, mostrando la diversidad de soluciones ya aprobadas y cada día se inventan, desarrollan, se aplican nuevas. Durante los 45 minutos del panel vamos a hablar de dónde está la industria de oil and gas hoy en cuanto a la transformación digital, qué se viene a futuro, cuáles son los desafíos, riesgos y estrategias para unir estos dos puntos. Sin más preámbulos, quisiera presentar a mis tres panelistas. Bueno, ya se hizo, pero Melissa Fernández, gerente de tecnología e innovación del Instituto Brasileiro de Petróleo y Gas, IBP. Rachel Moreland, vicepresidente global de Software y Análisis Avanzado de Energía de la empresa de inteligencia de mercado SAP Global. Y Bruno Ruyo, CEO y fundador de la startup Terramont. Quiero, antes de empezar, también decir que acá tenemos también una demostración de la diversidad de las Américas, con Melissa, que va a hablar en portugués, Rachel en inglés, Bruno en español y yo también en español afrancesado. Bien. Entonces, empecemos por el presente. ¿Dónde está la industria hoy? Teniendo en cuenta la transformación digital y los grandes cambios de los últimos años. Vamos a empezar por Melissa, por el punto de vista más bien en Brasil, donde está la industria localmente. Tiffany, muito obrigada pelo convite, agradeço ao Pablo também e a toda a equipe da Arpel. Foram meses muito interessantes para a gente poder discutir e chegar até aqui o evento, então é muito bacana ter vocês aqui. Pena que hoje o Rio de Janeiro resolveu fazer um tempo feio. A gente não está com aquele nosso sol bonito, mas recomendo a vocês, amanhã estando um dia mais bonito, vão até a praia para beber o mate com suco de limão, que é uma delícia, e esse é o símbolo do Rio de Janeiro. Então, vamos pedir para que amanhã o tempo esteja mais bonito. Mas indo agora aqui para o nosso Mañana tienen que venir a Innovarpel. Sim, sim, exatamente. No a la playa. Pasado mañana. Mas a gente pode ser feito tipo uma excursão ao final do dia, e aí as pessoas vão lá, enfim. Bom, eu sou do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
sou gerente de tecnologia e inovação, e lá a gente realiza uma série de estudos para entender como é o panorama da indústria de óleo, gás e energia, né? Na verdade, a energia embarca tudo, nesse contexto que a gente tem hoje de transição energética, de digitalização. Ano passado, a gente realizou uma publicação, inclusive convido vocês a visitar o site do IBP. Nós temos diversas publicações, e essa que eu vou trazer aqui, mais dados, a gente chama de radar tecnológico, foi elaborado ano passado. E ali a gente fez uma série de estudos analisando patentes, analisando o que as empresas do setor prospectam aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala da indústria, né, hoje no Brasil, eu acho que a gente tem dois grandes desafios, que não é muito diferente das demais mundiais. Um é a questão da transição energética, que, na verdade, no IBP a gente gosta de falar de evolução energética, até porque a questão, a gente viu esses últimos movimentos geopolíticos, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, agora infelizmente, na Israel e Irã, a gente sabe que a gente tem que observar uma questão muito importante, que é a segurança energética. Como prover segurança energética para os países. Então, a gente não pode simplesmente apagar e achar que óleo e gás não existe mais. Existe todo um processo de descarbonização e uso, né, de tecnologias que possam ajudar a você extrair o petróleo, utilizar o petróleo, descarbonizando melhor a cadeia. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem na indústria hoje. E a questão da digitalização. A gente viu, ao longo da manhã, alguns painéis, e a gente vai falar aqui um pouco, mas tem um contexto de como você pode utilizar as tecnologias digitais, em especial a inteligência artificial, que acho que é o grande boom que a gente tem hoje, mas eu vejo muito aqui no Brasil a aplicação de gêmeos digitais, a questão de como você faz a convergência do mundo da tecnologia da informação com o mundo da operação, que é o que a gente chama de convergência OT/IT. Então, eu vejo como, tipo assim, grandes desafios, né, essas duas questões. Então, como a gente vai trabalhar, primeiro, um processo de descarbonização da indústria, né, entendendo que a gente tem que caminhar, sim, para uma matriz energética cada vez mais limpa, mas a gente tem que garantir a segurança energética para os países, e a questão de que como a gente vai valorar o uso das tecnologias digitais, como eu posso tirar o melhor proveito da inteligência artificial, dos gêmeos digitais, enfim, de drones, e aí tem uma série de coisas. Muito obrigada. Bueno, voy a seguir el orden para esta pregunta. Rachel, please. Yes, thank you, Tiff. So the title of the panel for today is Industry 4.0 and its impact on the energy industry. And I think it's important to understand what does Industry 4.0 mean for us, and how does that influence where we're at today? Really, Industry 4.0 is the fourth industrial revolution, right? Where we've been through the steam revolution and what that meant for industry. We've been through the rise of electricity. We had the rise of technology, and in the sense of computers coming online and the internet and what that's done for us as a workforce. And now we're in this new age of AI. And I think it's important for us all to understand that AI is not something new in the energy space. For those of us in oil and gas, we've been dabbling in AI since the 1980s, which is pretty amazing to think about. Shell and Chevron were piloting AI programs in 1989. So if you think about where we've started as an industry to where we are today, a lot of people are talking about AI. It's very, very much a buzzword, but it to us is a concept that has risen with the complexities and the data that we work with and the amount of information that we've collected in this space over the years. And now we're trying to optimize for this new age of AI, which is Gen AI, really, and how that impacts our organizations. And I'm sure that we'll all chat a little bit about that and what that means to our operations and how we process information today in our organization. But the amount of technology that we leverage in this space is truly amazing. And I think a lot of us are working today in
silos when it comes to technology. We might have a specific technology that we've deployed offshore, but we're trying to figure out how we can take advantage of it onshore. We might have deployed an AI model for geophysics on our geoscience teams, but we're really trying to figure out how we take that model and make it democratized across our organization so that we can leverage that similar type of model-based AI in finance, maybe, to do forecasting, or in an imagery analysis to predict warehousing maintenance and the movement of equipment in and out of a warehouse. So there's so many things that we can be doing in the AI space. But it's not just AI with where we're at today. How many of you are working with digital twins or digital twin technology? Okay. Awesome. There's a few of you in the room. So this is something that I also see a rise of in the industry today. It's leveraging digital systems to help with facilitating and predicting operational aspects of physical systems. And that's something that I'm seeing a rise of here in Brazil specifically. So I think it's a phenomenal time that we're in with Industry 4.0, and I think it's only up from here with the amount of business opportunity and opportunity to accelerate and automate the work that we do in this space. Bruno. Bueno, para mí una buena forma de contar en qué está hoy la industria es, desde mi punto de vista, que dejé esta industria en 2018. O sea, no soy un extraño completo a Oil and Gas. Trabajé 11 años, pero me fui en 2018 y la verdad que no estuve muy metido en los avances. De las 8 charlas de hoy a la mañana, de los 8 casos que contaron, me sorprendí y me puso muy contento. Creo que 6 los podemos categorizar en proyectos o en soluciones que usan los datos. Y eso es una promesa que yo vengo tratando o vengo evangelizando desde hace mucho. De hecho, en 2014 hice un data warehouse en YPF, la compañía que trabajaba, y fue muy difícil en ese momento avanzar y escalarlo por toda la organización. Creo que era muy temprano y no cerraban los costos de hacer esos proyectos. Lo que me pone muy contento y donde creo que está hoy la industria es en ese momento donde se entendió que realmente hay un valor estratégico en la información que tienen las compañías y no solo para las decisiones de dónde perforar, que obviamente mueven mucha plata, sino para un montón de optimizaciones a lo largo de toda la cadena, desde la sísmica hasta el despacho en la estación de servicio. En toda la cadena hay valor. Y es algo que, de vuelta, desde 2014 que me tocó estar gestionando los datos de una compañía muy grande, hasta ahora ver que ya hay realidades, hay ejemplos. Me parece que eso pone a la industria del petróleo en un lugar muy bueno de sacar mucho valor. Y es algo que incluso charlaba con ex compañeros, es algo que está en el ADN petrolero porque, de vuelta, decidir por millones de dólares no se hace a la ligera. Y me ha tocado trabajar en otras industrias donde las decisiones no se hacen tan midiendo los datos porque son decisiones que no cuestan tanto. Entonces creo que el ADN que tiene la industria petrolera y este momento de haber entendido y haber empezado a dar pasos realmente importantes en obtener valor de los datos es lo que lo posiciona para lo que viene, que va a ser seguramente la próxima pregunta y me lo guardo. Bien, adivinaste, me leíste la mente. Eso, como hablamos de dónde estamos hoy, vamos a hablar no del destino, porque entiendo que no hay final en este viaje, pero hablemos por lo menos del horizonte. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las tendencias y las tecnologías emergentes? Y vamos a ir ahí, bueno, empezando por vos. Me lo dejé preparado para seguir. Hay algo que para mí va a marcar los próximos 5 o 10 años. A veces es difícil estimar porque estas tecnologías van muy rápido, entonces a veces uno se queda corto, a veces uno se pasa. Pero hay algo que se llaman agentes de inteligencia artificial y estoy de acuerdo con Rachel de que es un buzzword, está muy de moda. Yo creo que en 2 o 3 años vamos a dejar de decirle inteligencia artificial como en algún momento dejamos de mencionar Internet en las compañías, porque obvio, todas tienen Internet. Creo que va a pasar, pero bueno, todavía no pasó. Lo importante de estos agentes son, de alguna forma, estructuras
de modelos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de razonar y de accionar sobre el mundo real. Accionan mediante herramientas digitales, obviamente, pero pueden hacer cosas en función de los objetivos que uno le plantea. Y eso es un cambio drástico y gigante en cómo se puede automatizar la operación. Y de vuelta, esto no me refiero solo a la operación de Upstream, todos los procesos, incluso finanzas, recursos humanos, en todas las áreas donde hay información y la necesidad de procesarla, los agentes de inteligencia artificial van a impactar. Ya están impactando en algunas industrias. María Noel de YPF contó ya que tienen soluciones de agentes, está buenísimo. Eso se va a empezar a masificar y esa es la nueva versión del software. El software hasta ahora lo conocíamos de dos formas, los enlatados que compramos y nos tenemos que acomodar, o el desarrollo a medida que contratamos empresas que hacen software y tenemos que esperar que lo hagan, darle las indicaciones y después mantenerlo y demás. Los agentes hacen lo mejor de los dos mundos. Se acomodan a lo que uno necesita, es decir, son custom, son para esta empresa puntual con estos procesos, pero no hay que esperar que los humanos lo desarrollen, sino que los agentes ejecutan las tareas y además se ejecutan en función de objetivos dados en lenguaje natural. Ese es el futuro del software y el software va a impactar en todos los procesos, así que creo que, y atando con lo primero que dije, para que eso funcione, esos agentes van a necesitar datos y datos ordenados y estructurados. Pero por ahí creo que es donde va. Muchas gracias. Rachel? Yeah, so I think that that's a really good start to an agent discussion, Bruno. Honestly, how many of you guys are using ChatGPT or a ChatGPT model today? Okay, so it's on the rise, right? I think between last year and this year, usage on GPT has increased by 60%, right? Which is phenomenal when you think of all of the people that are now using agents to help automate tasks like, help me write an email to my boss that sounds empathetic, right? Now, Gen AI is great when it comes to unstructured data, right? These are like PDF documents, web articles, newspapers. So the large language models that support agents today work really well on those types of data. But when we look at our industry and operational AI within our industry, I'm a geoscientist, and so we work with a lot of structured data in this space. It's not easy for an LLM or a large language model to interpret that structured data today. So leveraging an agent for certain aspects of what we do in the energy space is extremely difficult. And where I see us going over the next 3 years is looking at how to optimize large language models to effectively work better on structured data sets. So these are some of the most complex data sets on the planet. A lot of you working in this space know that you get data from more than one data provider. You're generating data. Sometimes an oil well is not an oil well is not an oil well from the standpoint of how that data and information is structured in an organization. So when you think of the complexities of what it takes to just import data into software today, if you think about all of the cleanup work for those of you that are working in data science are going through to get to good data to be able to run an AI model on that data today, we're going to have to look at agents a little bit differently in this space. How can we get agents to start doing that work and optimizing that work for us so that we can get to better interaction with chatbots in our software today? I envision a world in which we can leverage an agent to help us build a cross-section and run a reservoir model subsurface so that we as the scientists can be that human in the loop and de-risking some of the input that the model is portraying back to us. So it's a phenomenal start to, I think, something extremely special in this space when it comes to the agent discussion. And I think that there's a lot of business opportunity in the foundational aspects of building out a solid integrated data set within organizations to really tackle some of the challenges that we have when we face building out AI models today. I do also think when we look out, 10 years from now,
it's amazing how many organizations, right, traveling globally in this role and talking to energy companies about how they're approaching technology. It's taught me so much in the past 10 years. And one of the things that I've seen a rise of are autonomous drilling programs, but really looking at how can I automate processes. That's the start. How can I go beyond automating this process, and how can I look at self-diagnostics, right? So leveraging monitoring technology to help an AI model self-diagnose maintenance on that technology. Not just self-diagnose, but start to schedule maintenance, starting to reach out to maintenance crews to come in to do that work. So if we can look at the end-to-end process of how we're working today and where we can start leveraging AI and technology to help automate the end-to-end process of how we're working, it's a pretty amazing opportunity for us. So I do see us getting to higher levels of automation on systems in the next 10 years. Thanks, Rachel. Melissa? Parece que a gente combinou, mas não foi combinado. Mas eu concordo com tanto que Bruno quanto que a Rachel disse, e até pegando o gancho do que ela falou, né? Uma coisa que a gente observa muito na indústria é realmente o uso, a inteligência artificial, como ela disse, já é algo que não é novo. A gente hoje encara como se fosse uma coisa muito sobrenatural, mas a gente vê o loop da evolução. Eu acho que o grande lance é o quanto a tecnologia vai evoluindo e o quanto você vai extraindo mais valor dela, né? Então, a gente está aqui com o pessoal da S&P, mas tem estudos da Gartner também que mostram, né, que as tecnologias elas são como se fosse, né, uma evolução helicoidal. E hoje o que a gente conhece de aplicação da inteligência artificial, daqui a 2 anos a gente vai ter, né, uma coisa muito mais evoluída. Quem diria que a gente teria um chat GPT hoje para ajudar a gente a escrever, enfim, a pensar e até mesmo elaborar bases de projetos, né? E nesse contexto, eu observo muito nas discussões que a gente tem dentro do IBP o uso dessas tecnologias para manutenção preditiva, né? Então, como eu consigo pensar, né, antecipadamente que um equipamento meu pode falhar, né? Como eu posso ter com o uso dos dados e de forma inteligente, né, tratar esses dados e perceber que daqui a 1 ano ou 6 meses, se eu não fizer uma intervenção naquele equipamento, ele pode parar. Então, eu lembro que, sei lá, tem uns 10 anos atrás, quando eu vi a primeira vez uma explicação sobre gêmeos digitais, e eles explicando que o gêmeo digital poderia fazer isso. Ele consegue prever, ele consegue te dar, inclusive, talvez 3 soluções para como você pode resolver aquele problema preventivamente. Então, eu acho isso sensacional. Então, aposto, acho que a tendência vai seguir muito por esse caminho de como a gente pega a inteligência artificial e vai aprimorando para diversos setores, né? Muito olhando esse contexto, né? De como a gente melhora a nossa eficiência, a gente descarboniza o setor, de como a gente consegue também extrair mais valor para a gente. E eu acho que no contexto de tudo isso, já deixando um gancho até para o painel de amanhã, a gente tem que prestar atenção na importância da capacitação das pessoas para essas tecnologias, porque a gente observa muito isso, né? Se vocês entram em qualquer busca de vagas, tem muita demanda de profissionais que entendam de ciência de dados, que saibam manipular bem a inteligência artificial. Então, já deixando o gancho para o painel de amanhã, que vai ser falado aqui sobre capacitação, isso é muito importante também. Não adianta a gente evoluir, né, sem a gente ter uma base de pessoas com conhecimento para ajudar a evoluir cada vez mais. Sí, tal cual, Melissa. Mañana el tercer panel va a ser preparar a la fuerza laboral habilidades necesarias para un futuro impulsado por IA, que creo que va a ser muy interesante porque vamos a tener representantes, bueno, del IBP, de la Universidad del IBP, empresas operadoras, empresas proveedoras, para tener una visión global sobre, bueno, este desafío, ¿no? También que genera la IA. Bueno, ahora que como que fijamos o explicamos lo que es el presente y dimos una mirada hacia el horizonte, vamos a hablar justamente de cómo transitar desde este punto A al punto B. Entonces, bueno, es una pregunta doble.
primero los desafíos y riesgos que enfrentan hoy las organizaciones. Y luego vamos a hablar de las estrategias que pueden adoptar para mitigar estos riesgos y superar los desafíos. Antes que contesten, quiero mencionar que luego de este panel, tendremos todo un bloque dedicado a la ciberseguridad industrial, que obviamente es un gran desafío y riesgo asociado al uso de soluciones digitales y cada vez usamos más soluciones digitales, cada vez más riesgos cibernéticos. Entonces, para cambiar un poco, vamos a empezar por Rachel. Perfect. Yeah. So I think that's a really good segue. Looking at the panel tomorrow and coming from the software space, where we're building applications, whether they be web applications or desktop applications that are digital platforms, really, in a sense. We run into the cybersecurity question quite a bit. Are we building platforms that are secure? Are we building platforms where we're going to be storing customer data? Are we creating a risk to our customers by putting their data and our data in the same place on the web and in this digital platform? So I think that there are many strategies that you can look at if you're coming from a digital background, if you're building applications and deploying applications, where you can run tests, making sure that you're doing hackathons around your software, making sure that you're deploying with residency regulations in mind. I think all of these things are very important, and we'll gain some insights on that in the cybersecurity panel for sure. But in addition to that, I think one of the risks in approaching digital technology, especially from that global perspective, right? I mentioned we build software for companies around the world. And when we look at how we deploy software in the UK, it might differ from the US, and that might differ from Brazil. So always staying up to date with government regulations and where you're working, it's very important. And not doing that can impose a ton of risk. I was working with a company outside of the industry a few years ago that wanted to take an application that they had built global, and they had approached China with that application, but China did not allow hosting on Google Cloud within country. So they had to rebuild their application from the ground up to leverage different infrastructure. So those are some of the ins and outs that we have to consider when thinking of how we build digital platforms. Where we're working really affects the potential risk that you might encounter in deploying something digital. I think, too, when we look at risks and challenges in the industry when it comes to this new industrial revolution that we're all in, I mentioned earlier data, right? Any type of AI that we do in this industry starts and ends with good data. And I mentioned silos. I think it's really easy to talk about breaking down silos when it comes to data. It's really difficult to apply action around doing just that within an organization. I think one of the recommendations that I can make to all of you is look at starting data governance within your organization. Have a committee around how you're looking to democratize your data. Pull in people from different teams that are working on similar data sets. Look at de-siloing efforts and look at centralized platforming around data management. So instead of every team setting up data management solutions within their teams, look at doing something central within an organization and building out that infrastructure that can handle one size fits most. It probably won't handle everything. As we're realizing today, there are challenges that we'll always run into around data collection, aggregation, and decentralization in this industry, but you can really look at mitigating that when you bring everybody together to start doing the work together on the data. That sets us up for success longer term when it comes to AI. Girls first. Melissa. Bom, eu concordo
concordo 100% também com a Raquel disse. Inclusive, no IBP, a gente trabalha com, tal como a Arpel, comissões técnicas e grupos de trabalho. A gente tem um grupo que discute exatamente gestão de dados na indústria, para mostrar o quanto que é relevante isso. Então, não só no contexto de como você compartilhar os dados entre as empresas, aqui no Brasil é muito comum, nos blocos de exploração e produção, você ter mais de 1, 2 empresas ali, e elas precisam compartilhar entre elas dados técnicos e não técnicos. Então, desde a questão de contratos, de pagamentos, até mesmo realmente questões de geofísicas e tudo. Então, isso é um ponto realmente essencial e que, por outro lado, gera o risco da segurança cibernética, que é o próximo assunto também. Quer dizer, como a gente consegue fazer esse trabalho, como a gente coloca, né, diferentes empresas, então, não só dentro da empresa, que também já é um desafio, mas diferentes empresas para conversar entre si e garante que, nessa troca de dados, a gente não vai expor, né, a um ataque hacker. A gente vivenciou, em 2020, a questão da pandemia, e eu lembro que, na época, a gente estava num grupo de segurança cibernética e foi comentado, aumentou de uma forma absurda, né, o número de ataques cibernéticos a plataformas das empresas. Enfim, aqui no Brasil mesmo, a gente teve 2 casos clássicos de empresas na área de biocombustíveis que foi bem complicado. Então, isso é uma questão que eu acho que é muito relevante. E a forma de trabalhar, né, eu acredito muito, isso é uma coisa que vem crescendo bastante aqui no Brasil, eu acho que, de uma forma geral, é como você consegue trabalhar esses ecossistemas em conjunto. Então, a Raquel disse de como você trabalhar todo mundo dentro da empresa, aí eu extrapolo um pouquinho, como a gente coloca as empresas para trabalhar em conjunto e além disso, né, como eu integro todo o ecossistema. Então, como eu posso ter uma startup que me oferece uma solução que é interessante, que me integra, e aí tem uma universidade que tem um estudo, uma patente, alguma coisa assim, e como a gente trabalha. Eu acho que isso é uma das formas também muito interessantes de a gente mitigar esses riscos, né, para trabalhar com esses assuntos que são bastante relevantes para a nossa indústria. Bueno, respecto a los desafíos, voy a suscribir mucho a lo que decía Rachel. En particular en la pregunta anterior, que para mí dijo algo que yo a veces no me animo a decirlo porque es muy técnico, pero lo dijo tan bien que fue fácil de entender, que los modelos de lenguaje, que son en el fondo lo que está atrás de los agentes, son buenos trabajando con información no estructurada, con imágenes, con texto, lo que vemos todos los días. Ahora, cuando tienen que trabajar con información estructurada, eso es difícil. Ese creo que es el gran problema. Está buenísimo, gracias por haberlo dicho tan fácil. A mí no me sale decirlo tan fácil. Y eso en el fondo quiere decir, para resolver una automatización de un proceso de cualquier parte de la compañía, uno normalmente tiene que ir a buscar datos a una base de datos que está por acá, a un sistema que está por allá, a un desarrollo propio, a un enlatado de acá, y todo eso lo tiene que llevar a un lugar. Y recién, después de ordenarlo, después de limpiarlo, sacar los problemas, hacer que las fechas de una base de datos sean iguales que la otra, bueno, un montón de detalles, recién se pueden empezar a modelar para que tenga utilidad para este problema, y recién después de todo eso va a poder venir un agente a hacer una conciliación de cuentas o en un futuro determinar el modelo geológico y de reservorios, ¿no? De cualquier cosa. Pero hay que pasar todo ese proceso. Ese creo que es el challenge que tiene toda esta tecnología. En Teramot, desde 2021 nos pusimos a resolver ese problema. No quiero hablar mucho de Teramot, no es la idea, pero vemos que la solución de eso es distinto a como se plantea hasta ahora, con equipos de datos armando un gran data lake para toda la compañía. No vemos que esos proyectos hayan prosperado, seguramente hay casos que sí, pero en la mayoría fue muy difícil llegar a algo que después se use en el día a día, porque los problemas de negocio o de operación cambian todo el tiempo. Y hacer un cambio en un data warehouse cuando hay equipos de data engineering humanos es un proceso que lleva tiempo, lleva meses hacer cambios, ni hablar de hacer uno nuevo. Y eso creemos que es porque financieramente no rinde tener más data engineers que empleados que geólogos y ingenieros reservorios o de equipo de finanzas. No cierran los números. Entonces, la visión que yo creo que es la que va a prosperar y va a habilitar eso es justamente usar agentes para resolver el problema de esos datos. Y que en lugar de tardar 6 meses en armar un data warehouse, ese data warehouse tarde 5 minutos. Y que no necesite a todo el equipo de tecnología y datos interviniendo en ese proceso. Sí alguien, obviamente, pero que sea una herramienta que los que están en el negocio, los que están en la operación, la autogestionen. Y eso es algo que
los modelos de lenguaje son muy buenos, porque interpretan lo que uno necesita sin tener que saber programar, y a partir de eso generan estos data warehouse o data lakes en forma autónoma, sin intermediación de personas, para que se pueda escalar en absolutamente cada área de cada organización la tecnología y los datos que después van a venir a alimentar a los agentes. Mi visión es que en algún momento antes de 2030, cada empleado va a tener más de un data warehouse propio, porque va a tener un montón de agentes ayudándolo en su trabajo. Eso, pensemos cuántos empleados hay en cada empresa. Si hoy a las empresas les cuesta hacer un data warehouse, imagínense si tienen que hacer 10.000, 30.000, 20.000. No se puede con humanos. Ahí tiene que venir la innovación, ahí tiene que venir la disrupción tecnológica. Eso es la visión que nosotros tenemos, eso es lo que construimos, y me parece que eso es lo que destraba. Y yendo a la estrategia, bueno, la estrategia claramente es de divide y reinarás. En lugar de querer resolver toda la información en un solo lugar y que cada uno consuma de ese lugar centralizado, esto es haciendo muchos data warehouse en forma separada y teniendo tecnología de agentes que controlen y gobiernen esos datos. Porque también, una vez que se destrabó el problema de que los agentes o los modelos de lenguaje interpreten información estructurada, tablas o base de datos, uno le puede pedir que monitoreen eso y que digan dónde hay diferencias o que investiguen dónde un equipo está diciendo que el ROI del proyecto fue 15 y el otro dice 12. No, eso ya se va a resolver justamente con agentes, pero requiere un cambio de mindset conceptual, un cambio que si uno mira, hay empresas que lo han hecho. En Amazon, obviamente estamos hablando de tope mundial, Amazon no arma ningún proyecto que no esté impulsado por datos. Entonces ya lo tienen ese mindset de cualquier cosa que vamos a hacer tiene que tener su propio data warehouse, por simplificar la conversación. Bueno, eso se va a poder replicar ahora porque ahora sí van a cerrar los números. A Amazon le cierran poner 5 data engineers para un proyecto. Ahora a todos, en cada área, le va a empezar a cerrar los números para poder tener su propio data warehouse, para resolver su propio problema con los nuevos agentes que desarrollen para automatizarlo. Bien, una pregunta sorpresa que me surgió escuchándolos. También hablaste de silos, o sea, hablaste de dividir, pero entiendo que todos estos desafíos y riesgos tienen que ser manejados desde lo corporativo, ¿no? Es mejor que no se maneje desde cada entidad, ¿no? O, bueno. Yo creo que tiene que ser, tiene que ser algo con niveles. Por ejemplo, el lugar donde está la información en la realidad, y se van a poner colgados todos, los datos están en Excel en las empresas. Las empresas tienen su información en los Excel. Eso no lo gobierna nadie, no lo controla nadie. Cada uno lo tiene en su computadora a veces y termina siendo la herramienta de facto de gestión de datos. Algunas lo han resuelto, pero la verdad, hay que decir la verdad, Excel está desgobernado. Yo creo que con las soluciones de data warehouse autónomos va a estar de alguna forma democratizado el uso, pero controlado centralmente. Creo que ese es el modelo ideal. Cada uno es independiente en generar su propia estructura de datos, en generar sus propias soluciones de agentes, pero va a haber un organismo controlador que tiene visibilidad completa de eso, usando inteligencia artificial, obviamente, no personas, porque si no estamos poniendo el caballo atrás de la carreta delante del caballo. Y con eso se resuelve el problema de la gobernanza. Independencia y control, sin que sea una estructura gigantesca de overhead. Rachel, ¿quieres agregar algo muy breve? Porque sobre esto, no, ¿está bien? Sorry. Oh, yes. No, I can add something very quick. I think it's an interesting concept around leveraging each individual to help with the governance problem, right? And I think when we look at the amount of opportunity in an organization that there is to take advantage of somebody else's work, it's kind of like sharing your homework when you were in school, right? You can look at somebody else's perspective and you can leverage that to build something that's better on your own.
And I think that governance can be important for that particular concept, right? It's that cross-team collaboration and leveraging the work that somebody else did to help you accelerate in another area that becomes hugely important, right? So I would pose that back to all of you to consider as you're getting into this world where people may be building their own agents, they may be, onboarding their own data to start doing work on their own, really just to get started. But how can you start taking advantage of that across your organizations to optimize situations that you're going through across teams? Thank you, Rachel. Nos quedan menos de 7 minutos y yo no puedo extenderme porque ya que estoy rezongando a todos. Van a contestar primero Bruno y después Melissa, hablando del ecosistema de la innovación, ¿no? Como justamente la colaboración entre distintos actores, empresas tecnológicas, empresas del sector, gobierno también, que bueno, en Brasil entiendo que tiene un rol importante, en el ecosistema de la innovación, la academia, las startups como Terramot, cómo este ecosistema puede acelerar el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, Bruno, 2 minutos 30. Perfecto. Bueno, yo creo que es clave, se ve en muchas otras industrias un montón de esto, de armado de ecosistemas, y creo que hay un montón de modelos, ¿no? No creo que haya un modelo que sea el mejor, cada empresa encontrará su modelo, si es con innovación abierta, si es con emprendimientos internos, si es con corporate venture invirtiendo. No hay uno preferido para mí, depende de cada cultura, de cada organización, de cada momento, de cada presupuesto. Creo que incluso puede funcionar una combinación. Amazon hace algunas cosas que le funcionan. Volkswagen hizo Digital Labs y le funciona muy bien. Bueno, hay miles de ejemplos. Yo creo que lo importante, y voy a ponerme bien ahora el sombrero de startup, lo importante que las empresas y grandes, y si acá estamos hablando de empresas grandes, creo que están de las más grandes del continente, tienen que entender la dinámica de las startups. Las startups tienen un activo que es el más importante, que es el tiempo. El tiempo es lo más importante que tiene una startup. La plata es lo segundo, pero si se les acaba el tiempo, se les termina acabando la plata. Entonces, para las startups es muy difícil meterse en procesos que lleven mucho tiempo y donde no puedan estar implementando o poniendo a prueba la tecnología. Porque en el fondo es eso, es ver, lo que yo hice, ¿sirve acá o no sirve? Es una incógnita a veces si está alguien innovando mucho. Entonces creo que para que lo que termina pasando a las empresas que meten a las startups en burocracia, en tiempos de decisiones, en reuniones que después derivan en reuniones, para armar una reunión de una reunión, las startups se van a ir. Si la startup es buena, se va a ir. Porque va a decir, no, acá no me sirve, me voy a otro. Si la startup es mala y no tiene alternativas, se va a quedar. Con lo cual las empresas que hacen eso generan un filtro inverso de lo que necesitan. Entonces, eso culturalmente no es fácil, estructuralmente no es fácil, pero creo que es lo más importante para beneficiarse de las startups. Y no tengo duda que hay un montón de beneficios que pueden obtener las startups, porque las startups tienen una sola razón de ser, que es resolver un problema. Entonces, si hay problemas y hay gente que lo quiere resolver, es bueno que lo puedan aprovechar, y creo que el mensaje es eso. Entiendan que el bien escaso de las startups es el tiempo, encuentren la forma para que no se quieran ir las buenas. Quédense con las buenas y expulsen a las que no son buenas, pero que no sea algo que sucede por inacción o por acción ineficiente. Gracias. Bueno, Melissa, muy brevemente, porque después quiero una última frase de cada uno de ustedes. Nos quedan 3 minutos. Bruno, então vou te falar, aqui no Brasil a gente vem trabalhando bastante nesse contexto de como simplificar o relacionamento entre as startups e as empresas. Até porque a gente entende o quanto burocrático é você fazer negócio com uma grande empresa. Empresas, por exemplo, que não necessariamente ela tem a matriz, né, no Brasil, ou seja, lá em qualquer outro país. E como a gente faz para que essa empresa não acabe destruindo a startup. Né, porque a gente saiba o quanto que é burocrático. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um recurso que a gente chama de recurso de investimento
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é regulado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e o IBP hoje lidera um programa chamado Programa NAVE. Esse programa, a gente tem 9 empresas do setor de óleo e gás que atuam no Brasil, que fazem exploração e produção. É um projeto que tem mais de 30 milhões de reais a serem investidos. A gente começou com 331 startups e foi passando por peneiras, não pela questão de tecnologia, mas de adequação aos desafios que a indústria, né, escolheu naquele momento. E o que a gente está vivenciando hoje é justamente isso, como a gente fazer esse contrato entre as empresas e as startups sem um inviabilizar o negócio do outro, entendendo os dois lados, né? Então, o IBP hoje está nesse trabalho. A gente até brinca que o nosso desafio maior do que solucionar um problema tecnológico é chegar, quem sabe, a um contrato de 5, 3 páginas, sem muita burocracia para poder fazer. Então, eu acho que esse trabalho de ecossistemas, de juntar as empresas, juntar as universidades, é um exercício que o Brasil tem feito dia a dia, e programas como esse que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente chama de jabuticaba, é algo que é bem específico brasileiro, tende, talvez, a viabilizar cada vez mais, né, esses programas de inovação aberta, de fato, que eu acho que ainda é um pouco misterioso, entre aspas, para a indústria de óleo e gás. Mañana la última charla notable la va a dar ANP sobre innovación abierta, justamente. Y el programa NAVE. Ele é o cara. Tienen 20 segundos cada uno para hacerse como un final statement. Como, bueno, la pregunta que proponía es, para el 2030, ¿cuál debería ser el principal avance en el sector energético en relación con la industria 4.0? Man, the opportunities are endless. This is the coolest industry on the planet because we have so much information that we work with. It's super challenging. Time is money. And I really do think that the sky is the limit when it comes to what we can do by 2030 in this space. You think of what electricity did for us starting in the early 1800s to where we're at today. Man, just the evolution over a 10-year time period between 1890 to 1900 was amazing. So, I mean, 10 years of evolving AI in this space and looking at technology and how technology impacts the work that we do, truly amazing. Bueno, yo creo que siguiendo esta tendencia que tuve la suerte de experimentar hoy, de realmente la madurez del uso de los datos, la industria de la energía es gigantesca, es mucho más grande que la industria de la información. La industria de la información se hizo grande por ser eficiente en el uso de los datos, pero no tienen un activo, un sustrato realmente grande. Yo creo que las empresas petroleras de energía que se transformen en mentalidad tecnológicas, en el sentido de que cada decisión de cada una de las áreas se tomen basado en datos, pudiendo hacer data warehouse por empleados, van a volver a ser las empresas más grandes del mundo. Y las empresas que simplemente traspasan información por Internet van a ser un segundo escalón porque no tienen ese activo. Las empresas de energía tienen un activo que es lo más necesario para la humanidad, que es la energía. Entonces, si siguen esta senda de aprovechar los datos, creo que van a llegar a volver a retomar ese podio en el S&P y llegar a ser de nuevo las empresas más grandes. Gracias. Bueno, Melissa, muy rapidamente. Eu vou apenas agradecer a participação. Eu acho que a gente pode depois continuar o papo no intervalo. Amanhã a gente tem bastante tempo ainda para poder conversar. Agradecer pela oportunidade, foi ótimo aprender bastante aqui. E vamos continuar conversando. O assunto não acaba hay por aqui. oportunidades de networking para seguir. Bueno, muchas gracias a los tres. También mi momento notar que en un evento de Oil and Gas somos 3 mujeres en el escenario, pobre Bruno, solito. Muchas gracias. Na sequência, iniciaremos o próximo bloco com o tema Cibersegurança Industrial na Era Digital, focando nos desafios e nas soluções de cibersegurança na indústria de óleo e gás. Para isso, receberemos no palco Marcelo Branquinho, CEO e fundador da TI Safe, para palestrar sobre a evolução da cibersegurança no setor de óleo e gás.
dos sistemas de controle industrial aos sistemas cyberfísicos. É aí mesmo. Ai, vai ter que me obedecer, né? É, amigão, entra aí. Isso. Muito bem. Acredito que sim. Foi. Ah, tá. Vê se está perfeito. Tá bom? Então tá. Tá bom, senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra estar aqui no Inovarpel. Agradeço muito o convite e quero aproveitar bem o meu tempo para passar algumas noções sobre cibersegurança nesse tempo que vivemos e também falar um pouquinho de soluções para os desafios que a gente tem hoje em dia, né? Bom, eu sou Marcelo Branquinho, eu sou fundador e CEO da TI Safe. Somos uma empresa dedicada à cibersegurança de infraestruturas críticas, dentre elas as de petróleo e gás. Não vou me estender muito no meu currículo, não. Então, tá. Então, o que a gente faz? Qual é o foco da nossa empresa? O foco é proteger sistemas cyberfísicos, ou seja, os CPS, né? Cyber Physical Systems. O que é um Cyber Physical System? É a união do que já se conhece como TO, OT, enfim, a sigla que vocês quiserem usar, com o IoT, né? Então, hoje, não existe mais nenhuma infraestrutura no mundo que não tenha IoT. A gente viu várias palestras aqui de manhã, enfim, empresas que estão usando drones para uma série de coisas, empresas que estão usando IA embarcada em dispositivos para uma série de coisas, e tudo isso hoje faz parte do mundo das empresas, então não é algo mais a se ignorar. Até o ano retrasado se falava muito em ICS, que era apenas o TO, mas hoje o mundo evoluiu. Hoje a gente não consegue mais ignorar todos as things que estão embarcadas dentro dos sistemas, né? Então, como eu falei, né, até então se falava de ICS, Industrial Control Systems, hoje a gente evoluiu para Cyber Physical Systems, tá? Então, nada mais é do que já existia de ICS, colocando toda a parte de IoT junto disso. Então, quando a gente falava de ICS, a gente falava de uma doutrina, né? Ou seja, a gente falava de um modelo, o modelo Purdue, da norma ISA 95, que é um modelo muito interessante, com essa pirâmide que vocês estão vendo aqui, que a gente chamava de pirâmide da automação, que tem aí seus 5 níveis, desde o nível 0, do chão de fábrica, até o nível 4, lá, do planejamento estratégico e logística. Muito bacana esse modelo. O problema é que, hoje em dia, ele morreu. Ele não existe mais, ele não representa mais a verdade. Você não tem mais um sistema que obedeça fielmente ao modelo Purdue. Aquilo ali funcionava quando a gente tinha ICS. Agora a gente tem isso aí, que é essa pirâmide, de certa forma, conectada a um backbone cyberfísico e conectada com dispositivos inteligentes, IoT, e um monte de coisas plugadas na rede. Então, hoje, a gente vive um modelo completamente heterogêneo, digamos assim, que não é mais tão fácil de proteger, né? Então, quando a gente fala de CPS, a gente está falando do mundo smart. Então, tudo aquilo que a gente conhece, smart cities, né? Então, um monte de coisas fazem uma smart city. Você tem um monte de itens, né? Iluminação pública inteligente, segurança pública inteligente, smart grid, smart water, smart um monte de coisa, né? Mas todos esses smarts dependem da integração do CPS, do ICS com o IoT. Quando a gente fala de petróleo e gás, a gente também tem o Smart Oil and Gas.
Muito disso já apareceu hoje aqui, né? Várias pessoas já deram vários exemplos aqui de things, né, do IoT conectadas a redes de petróleo e gás. Então, hoje a gente tem muito ganho, digamos assim, dessa integração do IoT com as redes de petróleo e gás, da integração dos algoritmos e do uso de machine learning, de IA, dentro de redes de petróleo e gás. Isso tudo é muito legal. A gente tem aqui, essa figura ilustra, né, um pouco da utilização. Você tem sensores usados em plataformas, gestão de frotas, gerenciamento de pipelines, centro integrado de sistemas e por aí vai. Em cada um desses aqui existe algum tipo de IoT conectado, existe algum tipo de sistema de controle inteligente que está hoje funcionando. Alguns exemplos, né? Então, alguns exemplos de things, do IoT, Internet of Things. Então, que things a gente pode ter? São milhares, né? Botei 3 exemplos aqui. Atuadores de válvula automatizados, sistema de monitoramento de gás e sistemas de monitoramento de vibração em compressores e bombas. Muito comuns em indústria de petróleo e gás, são usados há muito tempo, só que hoje tem uma anteninha em cima, são conectados via Wi-Fi ou via qualquer outro tipo de rede sem fio privada, e estão funcionando na rede, às vezes aos milhares. O que é muito bom, né? O que proporciona, às vezes, integrações que nem eram possíveis sem esse tipo de tecnologia. Né? Quando a gente fala de CPS, a gente fala de uma arquitetura bem simples de entender. Tem 3 camadas só: processamento e controle, sistema de comunicação e os dispositivos. Né? Então, processamento e controle, a gente fala de plataformas de aplicações, armazenamento e processamento de dados em nuvem, Big Data, Analytics, tudo aquilo que a gente está falando aqui. Os sistemas de comunicação, que tem que comunicar entre a nuvem e seja lá o que for, né? E o dispositivo que eu estava falando aqui, a thing. Né? Então, é simples, são 3 camadinhas. O problema todo é que o CPS torna o mundo frágil. Esse mundo smart ele é muito frágil. Hoje, a gente tem infinitos dispositivos usando infinitos protocolos com infinitas aplicações. Isso significa o quê? Infinitas possibilidades de ataque, infinitos pontos de vulnerabilidade, infinitas ameaças para a rede. E isso é um problema sério, porque a gente tem visto, entenda-se, pelo menos a gente, StaySafe, tem visto clientes nossos que têm integrado things nas suas redes sem o menor cuidado. E eu posso dizer para vocês o seguinte, de uma forma muito leiga mesmo. Se você tem um dispositivo que tem um IP ou tem uma placa de rede na ponta que se comunica com uma rede, ele é um ponto de vulnerabilidade. Não importa se ele está voando, não importa se ele está boiando ou se ele está submerso. Ele é um ponto de entrada na sua rede. Então, cada thing é um ponto de entrada. Eu costumo falar, por exemplo, em redes em palestras que eu faço para pessoal de energia. Smart Grid. Né? Hoje não é difícil da gente ter pessoas que têm energia solar em casa, tem células fotoelétricas. E aí cada um tem o seu smart meter lá no poste. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho, por exemplo, eu gero energia na minha casa e eu vendo essa energia para a Light. E a Light me retorna isso em forma de consumo. Né? Muito legal. No estado do Paraná, por exemplo, existe um projeto da Copel de 1,5 milhão de residências que têm smart meters. São 1,5 milhão de pontos de comunicação com a rede da Copel. São 1,5 milhão de lugares que alguém pode simplesmente arrancar aquele cabo de rede, botar um laptop ali e tentar navegar na rede. Tá? É claro que existe certificação digital, é claro que existe controle de acesso, é claro que existem controles de segurança nisso. Tá? Mas e daí? Tá? Tipo, existe uma teoria em cibersegurança que diz o seguinte: se você tem tempo, dinheiro e vontade, você ataca. Tá? Nada é 100% seguro. Então, a gente tem pontos de vulnerabilidade. Bom, quando a gente fala de ameaças, aí voltando àquele modelinho que eu tinha colocado, a gente tem as ameaças cibernéticas, as 3 camadas do modelo de CPS. A gente tem ameaças ao processamento e controle, aos sistemas de comunicação e aos dispositivos. Então, a gente pode ter ataques às aplicações, ataque à integridade e confidencialidade dos dados, ataque às redes,
ataques à integridade e confidencialidade dos dados na comunicação, ataque aos dispositivos e ataque às interfaces. E para cada um desses pontos existe um framework para você proteger isso, com metodologia, como é que faz, o que tem que aplicar. Tem diferentes soluções de cibersegurança. Eu tenho só 20 minutos, não vai dar para ficar falando aqui, mas daria para falar o dia inteiro de como é que protege cada ponto desses. Além disso, né, quando a gente fala de vulnerabilidades, depois vocês podem fazer isso em casa, eu não vou fazer aqui, mas tem um site, na verdade tem vários sites, esse aqui é o mais didático, que é o shodan.io. Tá? Se vocês entrarem nesse shodan.io e botar ali o nome, por exemplo, da sua empresa, ele vai procurar na internet qualquer tipo de dispositivo que tenha alguma coisa do nome da empresa, seja no nome dele, seja na comunicação, seja lá onde for, e vai trazer para você o endereço IP dele, vai trazer o protocolo que ele usa, vai trazer as vulnerabilidades que ele tem e os pontos de entrada nele. Não raro, você pega simplesmente o IP desse dispositivo, coloca num browser e você chega no PLC, você chega no sistema de controle, você chega, e não raro também, se você usar usuário e senha default do dispositivo, que você pega do manual dele da internet, você loga no dispositivo. Tá? Não estou falando de nada demais, mas a gente já pegou PL6 com usuário e senha default, que você entra. Se você quiser, você desabilita, troca a senha, para ele, você faz o que você quiser. Então, curiosidade depois, curiosidade legal, bota o nome da tua empresa aí e vê se aparece algum dispositivo. Se aparecer, já fala com o teu pessoal da segurança para dar um jeito nisso, porque não é legal ficar aparecendo no show, né? Bom, ataques possíveis e comprovados, né? Então, tem todo tipo de ataque aqui que você pode ter contra CPS. Ataques físicos, né? Ataques de rede, ataques de software, ataques sobre dados, ataques por canal lateral, por privacidade, ataques de superfície, tem um monte. E caso vocês queiram ver incidentes em petróleo e gás, vocês podem consultar a plataforma hub.tsafe.com. A gente colocou no ar em, sei lá, já deve ter uns 10 anos isso. Mas hoje ele é o maior repositório de incidentes em redes de CPS no mundo. A gente tem mais de 2.000 incidentes ali. E vocês podem filtrar por petróleo e gás, clicar em cima do incidente, e vocês vão ver os detalhes do incidente. Onde foi o ataque, qual foi o prejuízo, se explodiu, se morreu alguém, tem tudo ali na plataforma. É só uma curiosidade interessante, pode ser interessante para vocês, caso vocês queiram, de repente, defender budget para algum tipo de investimento em cibersegurança. Um exemplo, né? Todo mundo que trabalha em petróleo e gás já deve ter ouvido falar do ataque ao Colonial Pipeline nos Estados Unidos, que é um ataque emblemático, né? Paralisou o Colonial Pipeline em 2021. Foi um grupo chamado DarkSide, um grupo hacker que fez esse ataque, e a empresa cedeu à extorsão, pagando cerca de 4,4 milhões em criptomoedas para restaurar o acesso aos sistemas. É muito comum hoje ataque por ransomware a infraestruturas de petróleo e gás. Por quê? Porque é um ataque relativamente simples de fazer, é um ataque que dá um retorno imediato de dinheiro, você tem 24 horas para pagar o resgate, e muito dinheiro, porque os grupos hackers que fazem ataques desse tipo sabem que podem cobrar muito caro, porque uma hora de um pipeline desse parado é um absurdo de prejuízo. Então, hoje, esse é o ataque mais comum. Porém, quando você fala de CPS, você tem ataques muito maiores. Eu acabei de exemplificar com o ataque da rede do Smart Grid. Tem 1,5 milhão de pontos de vulnerabilidades que eu posso usar. Né? Numa rede de smart, qualquer coisa, que você tem lá um monte de things penduradas, qualquer endpoint desses pode ser usado para você fazer um ataque dentro da rede da empresa. Claro que tem estratégias de segurança, segmentação de rede, um monte de frameworks de segurança e que tem que ser usados, mas a grande maioria das empresas não segue isso à risca. Bom, agora, para ficar mais moderno, né, como se já não fosse suficiente, hoje a gente tem frameworks de IA para fazer ataques hackers. Então, se antes já era fácil, hoje qualquer um mesmo, consegue desenvolver um ataque, porque basta ele entrar
numa LLM dessas de IA e pedir para a IA desenvolver o ataque para ele, dar o código-fonte do ataque para ele, dizer qual o vetor que ele deve usar, como ele deve injetar aquele código na empresa, o que esperar do ataque, que tipo de extorsão ele pode fazer e até o lucro que ele vai ter com aquilo. O cara já calcula tudo para ele. E faz isso de uma forma impressionante. Enfim, existem vários frameworks desses e eu não vou ficar falando o nome deles aqui, não, porque esse negócio é bem perigoso. Agora, isso aqui é como funciona um framework de IA para cyberataques, né? Um AI-based Cyber Threat Frameworks. Então, ele tem aqui todas as etapas, né? Reconhecimento, weaponização, delivery, todas as etapas do cyberataque, e para cada etapa ele tem um mecanismo de IA baseado nisso. Então, ele tem mecanismo de IA que vê qual é o firewall que está protegendo a rede, descobre as vulnerabilidades do firewall, prepara o ataque contra o firewall, que ele já sabe que o firewall não vai conseguir passar, e bota você só para apertar um botãozinho lá e realizar o ataque. Então, tudo hoje é muito automatizado, muito rápido e muito fácil. E o pior, muito eficiente, porque eles se valem de vulnerabilidades zero day. Eles buscam na internet vulnerabilidades que o fabricante do equipamento ainda não publicou. E ninguém sabe, e não tem patch para aquilo. Então, ele vai explorar um ponto que ele sabe que ele vai conseguir entrar. Então, tudo isso hoje é muito perigoso. E quando a gente fala disso, a gente fala de defesas avançadas, né? Então, por exemplo, como é que a gente trabalha hoje? Tá? Isso aqui não é coisa de cinema, isso é como... eu resolvi trazer aqui um estudo de caso para vocês, que é o que a gente faz dentro da TSafe. A gente tem vários pontos de uso da IA dentro da nossa rotina. Tá? Então, isso aqui, esse diagrama de blocos aqui, ele mostra o quê? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que é o nosso dia a dia lá? A gente tem vários SOCs, onde os nossos analistas ficam olhando para as interfaces dos sistemas que estão nos nossos clientes. Então, eles veem lá a interface de firewall, interface de IDS, de anti-malware, e se tem algum tipo de ataque, aparece lá, está tendo um ataque aqui no sistema tal do cliente tal, é um incidente crítico. A partir daí, o nosso analista, ele tem que procurar na internet. Pô, que ataque é esse? Como é que é? O que ele está fazendo? Que domínio é esse que está atacando? De onde vem o ataque? É um ataque mesmo ou é um falso positivo? Ele tem que determinar isso tudo. Essa investigação, ela pode ser demorada. Ela pode levar aí seus 30 minutos, tranquilamente. E depois ele tem que responder. Então, uma vez que ele tenha determinado o que está acontecendo, ele tem que falar, o que eu faço agora? Qual é a melhor resposta a esse incidente? Que pode levar também um outro tempo. Enquanto o cara está pesquisando e respondendo, o atacante está espalhando o malware dele na rede, está fazendo a desgraça dentro da rede do cliente. Então, a gente não pode. Quanto menor for aquele tempo, mais eficiente é o nosso trabalho. Então, esse é um ponto de uso da inteligência artificial. Tem um outro ponto de uso também, que é o de multiplicar cabeças. Então, hoje, no Brasil, existe um estudo que diz que existe um gap de 60 mil profissionais de cibersegurança. 60 mil pessoas que seriam necessárias para proteger todas as nossas infraestruturas críticas. E a gente não vai conseguir criar 60 mil profissionais do dia para a noite. A gente não tem faculdades para criar 60 mil profissionais num curto intervalo de tempo. A gente, não sei, talvez a gente consiga botar aqui em duas mãos o número de cursos de terceiro grau que existem de cibersegurança industrial no Brasil, se é que chega nisso tudo. Então, a gente não vai chegar nesse número. Então, qual é a solução? Você desenvolver ferramentas que, com um cara, você faça o trabalho de 10. E aí, ao invés de 60 mil, você precisa de 6. Você já reduziu bastante esse gap. Então, esse também é um viés de utilização da IA dentro da TSafe. A gente consegue ter muito mais clientes sem precisar aumentar tanto a nossa mão de obra. Bom, seguindo aqui esse diagrama de blocos, então, eu já falei mais ou menos em que a gente usa, né? E aí, nós estamos agora no ponto de usar a IA realmente para cibersegurança industrial, cibersegurança de CPS. Tá?
Não se trata de ter um chat GPT que você faz perguntinhas e ele te responde. Não, é IA aplicada realmente dentro de engines de cibersegurança, dentro de um Security Operations Center. É o que é a plataforma Safer. Safer é o nome de um cara que trabalha na TI Safe, ele é um Safer. Então, esse cara é mais um funcionário nosso. Que custa o preço que a gente paga por ele? Bom, é uma plataforma integrada de cibersegurança para sistemas ciberfísicos, que ela aplica inteligência artificial e machine learning para monitoramento, governança, conformidade e resposta a incidentes em ambientes industriais. Desde 2023, a gente está treinando o Safer, né? Como assim? A gente criou uma área nossa, uma LLM nossa, e começamos a gente fala que é alimentar com inteligência, né? Então, ele já consumiu, desde então, 480 horas de onboarding, de treinamentos que a gente faz quando um cara começa a trabalhar com a gente, mais de 30 competências, 30 módulos de aprendizado da nossa universidade. A gente tem uma universidade, aliás, na TI Safe. Mais de 500 artigos técnicos de base de conhecimento, mais de 150 mil tickets de suporte de clientes nossos, com diversos tipos de resposta a incidentes, bilhões de logs de tudo que a gente faz, a gente tem log, a gente bota para ele analisar, mais de 2.000 incidentes de cibersegurança do Incident Hub, que eu mostrei para vocês, e mais de 5.000 páginas de manuais e normas. Então, qualquer tipo de manual de equipamento de cibersegurança, ele conhece. Qualquer tipo de configuração, ele sabe fazer. Qualquer norma que fale de cibersegurança, ele entende. A gente tem hoje uma ferramenta muito completa e a gente já usa ele já há um bom tempo, já há 1 ano, dentro da TI Safe. Com isso, onde a gente usa ele? Na nossa academia, hoje a gente tem treinamentos que ele mesmo propõe, dependendo da função que o cara vai trabalhar para a gente. A parte de governança, a parte de geração de planos, de políticas, parte de consultoria, a gente consegue propor a ele uma arquitetura e falar, como é que eu protegeria essa planta de petróleo e gás aqui? Aí ele fala, bota um firewall aqui, aplica um anti-malware aqui, um IDS ali e tal, e ele já monta para a gente a solução. A parte de auditoria, ou seja, propor a ele, cara, eu tenho aqui uma planta, ela tem que estar em conformidade com a norma ISA IEC 62443. O que está faltando? Aí ele faz uma análise de gaps para mim, traz um plano dizendo o que está faltando, como é que eu vou implementar isso. E a parte de analista N1 e N2, que é o quê? N1 é o nosso cara do SOC, que fica olhando para os tickets e classificando e gerando o ticket dentro do sistema, e o N2 é o cara que vê o que é e propõe a solução. Então, isso tudo a gente já tem hoje em uso. Bom, conforme eu disse, são módulos, né, são 6 módulos de governança, consultoria, operações de SOC, auditoria e academia. E o que acontece? Hoje a gente tem todas essas funções em funcionamento, só que a gente desenvolveu. Então, a gente está usando ele no modo, como é que eu vou dizer? Modo raiz, vai, falar uma coisa mais gíria. E a gente está fazendo uma coisa mais end-user, mais aprimorada para poder comercializar a plataforma. Estamos desenvolvendo várias interfaces gráficas, visuais, para que os usuários com menos aptidão em IA consigam usar a plataforma. Dia 2 de janeiro de 2026, a gente vai começar a comercialização da plataforma para as outras empresas. A gente tem que fazer toda uma base de conhecimento apartada da nossa, porque hoje a gente tem analytics e big data com tickets de clientes nossos, que a gente pode usar para aprimorar, mas a gente não pode, a gente não pode botar isso para clientes. Então, a gente está tendo esse trabalho, mas a gente vai fornecer isso para o Brasil e para o mundo a partir do ano que vem. Para encerrar, eu tenho só 5 minutinhos, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, vou fazer aqui umas perguntinhas para o Safer, né? E eu vou colocar aqui. Não. Eu tenho que sair para fazer as perguntinhas. Tá, eu vou fazer copy-paste aqui. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Tá, beleza. Ó, perguntinhas aqui que eu, viajei lá só para mostrar para vocês. Aqui está a interface. Volta, amigão.
Não, eu não quero saber do incidente hub. Fiz besteira. Tá, só que eu não perguntei. Deixa eu voltar aqui ao meu... Tá. Deixa eu botar aqui. Agora sim. Vamos lá. Aqui. Quais os principais incidentes ocorridos no segmento de petróleo e gás nos últimos 2 anos? Poderia listar os 5 mais críticos e escrever uma frase sobre cada um deles? Tipo assim, como se eu estivesse querendo saber isso, né? Aí ele vai buscar lá na nossa base de conhecimento, que também inclui a internet, né? A gente tem a nossa base, ele também vai, ele junta tudo. Aí ele botou acidentes, né? Eu não queria acidentes, eu queria incidentes. É que eu também escrevi mal, deveria ter sido incidentes cibernéticos. Aí ele botou aqui, ó, uma série de coisas que realmente não me interessam. Deixa eu botar aqui. Aqui, quais dispositivos IoT mais vulneráveis encontrados em plataforma de petróleo? Aí ele está respondendo para mim aí. Aí eu posso pedir para ele expandir cada coisa dessa daí. Fala mais, como é que é a vulnerabilidade do gateway industrial, como que eu conseguiria proteger e tal. E aí vai, né? Tem o céu o limite. Mas vou mostrar para vocês aqui uma integração. Por exemplo, a gente criou dentro do nosso sistema de tickets, que é o Freshdesk, um ticket exemplo, para não expor nenhum cliente nosso, de como é um incidente, né? Aí eu peço para ele buscar lá na minha base, e ele tá, aí tem uma integração da LLM com o Freshdesk nosso que está na Azure. E aí ele vai lá buscar lá, está se comunicando com o conector, tem que confirmar. Aí ele está olhando lá no nosso Freshdesk o que é esse ticket. Esse ticket é o seguinte, quando acontece um incidente, isso vai para dentro de uma base de dados. E aí começa toda uma thread sobre isso, né? As pessoas vão respondendo, vão agregando dados e tal, isso aí às vezes fica enorme. E se você chegar, por exemplo, a gente trabalha em turnos, né? Todo mundo a gente tem gente trabalhando 24 horas, de 8 em 8 horas entra uma pessoa nova. E se o cara tem que atender um ticket, ele não vai ler a thread toda. A gente pede para o Safer chegar e já resumir para ele. Resume aí o que está acontecendo nesse ticket. E aí ele resumiu aqui, ó, resumo técnico. Origem, tal, dispositivo removível. Não, um ataque por ransomware que está acontecendo. Deixa eu... Ah lá. Aí, caso precise de apoio para simulações, treinamento, blá, 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 ele pode ajudar com esse cenário. Eu botei aqui mais uma perguntinha. Poderia redigir um plano de ação para esse incidente? Poderia redigir um plano de ação deste incidente. Pronto. Aí vamos ver. Aí ele já está propondo para a gente aqui um plano de ação. Como que a gente faria para responder a esse incidente que está acontecendo. Aí ele coloca lá, isolar a máquina tal, que é a máquina onde foi detectado o ransomware, bloquear comunicações, tal, status, tá, erradicação e análise forense, revogação de credenciais de contenção estendida, recuperação e reforço, lições aprendidas e prevenção. Aí, se ele quiser, ele gera isso aqui num formato Word, aí também o céu é o limite, você vai embora e faz o que quiser. O que a gente já fez? Enfim, a gente já integrou isso com os sistemas de segurança que a gente protege. A gente já integrou isso com CIEM, com Firewall, com anti-malware. Então, ele já consegue responder para a gente, baseado não só
nele, mas baseado também nas informações que vêm de todos os sistemas de segurança que tem dentro da planta que a gente protege. Bom, senhores, basicamente eu queria mostrar para vocês como é que se aplica IA na prática de cibersegurança. Meu tempo realmente, infelizmente, se esgotou, mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado. Bom, agora faremos uma breve pausa para o café. Aproveite para se conectar. Retornaremos pontualmente às 16 horas.